Buscar a recuperação judicial de uma empresa parece ser o último passo dado pelo empresário para evitar o fim definitivo do negócio. E é praticamente isso. Se não der certo, é falência. Com a economia em mais baixos que altos, a procura tem sido preocupante. A recuperação judicial é o assunto de hoje do quadro Seus Direitos. O movimento no escritório desse gerente de auditoria aumentou consideravelmente nos últimos meses. Segundo ele, são empresários que estão à beira de uma recuperação judicial. De acordo com dados da Serasa Experian, de janeiro a agosto deste ano, houve um crescimento de 41,6% de pedidos de recuperação judicial em todo o país. Nem sempre a redução de custos e despesas estão sendo suficientes para contribuir para um fluxo de caixa positivo. E uma vez não tendo fluxo de caixa, as empresas se veem no momento de pedir uma recuperação judicial para estar liquidando com seus credores, de uma forma legal, as suas dívidas. Ainda segundo a Serasa Experian, em todo o Brasil, de janeiro a agosto deste ano, o país chegou a registrar 766 pedidos de recuperação judicial. De acordo com informações do Tribunal de Justiça aqui do estado, só este ano cerca de 125 empresas pediram recuperação judicial aqui em Goiás. Goiânia lidera o ranking com 43 empresas. Anápolis aparece em segundo lugar com 20 e Aparecida de Goiânia, 14 empresas estão na mesma situação. Outra realidade preocupante é que mesmo pedindo a recuperação judicial, muitas empresas não conseguem evitar a falência. Para o gerente de auditoria, isso acontece justamente porque o empresário só percebe os problemas financeiros já em estágio avançado. A maioria das empresas deixam o pedido de recuperação judicial como a última carta da manga. E isso contrapõe o objetivo da recuperação. Por quê? O pedido de recuperação, o desenvolvimento do plano de recuperação judicial, ele tem que ser cumprido com recursos. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com Flávio Monteiro, que é membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás. Oi, Flávio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, vamos explicar para os nossos telespectadores em que consiste essa recuperação, de que forma que ela é pedida. Certo. A recuperação judicial, o empresário, ele informa, né, para o judiciário que ele não está tendo condições de cumprir com as suas obrigações naquele período. Então ele precisa de um fôlego para poder pagar. Então ele vai submeter um plano aos seus credores para que ele possa oferecer um deságio ou se não juros menores, um prazo de pagamento também. E ele faz isso sempre à luz do judiciário e o Ministério Público também ajudando e investigando se isso está sendo fraudulento ou não. Então seria ali todo mundo anotando direitinho e acompanhando essa empresa? É, com certeza. Tanto é que um dos requisitos para poder ter o deferido processamento é apresentar um rol taxativo, entre eles os 3 últimos balanços patrimoniais, os extratos bancários dessa conta, um rol onde elenca todos os credores, se possuem ações judiciais ou não. Então realmente a empresa acaba abrindo a sua contabilidade para os seus credores para poder tentar localizar onde que é o erro, onde que está esse déficit no caixa da empresa. E o que isso representa para a empresa? A gente sabe que ela está lá no desespero quase, né? Mas isso representa de repente ter uma condição de renegociar essas dívidas? A recuperação judicial vai facilitar uma negociação, porque acaba obrigando esses credores a decidirem se vão aceitar esse parcelamento ou não. Sem a recuperação judicial, não tem essa conversa, né? Então a Assembleia Judicial permite com que esses credores sentem e conversem com o devedor e vejam qual que é a melhor maneira, tanto para o devedor pagar, como para os credores receberem também. O ideal é não chegar nesse ponto, né? O ideal é não chegar, mas se for necessário, ajuiza a recuperação judicial. Hoje em dia é um mecanismo excelente. A lei trouxe diversas inovações da antiga concordata, que a recuperação judicial, na verdade, é a atualização da concordata. E que hoje em dia está sendo um benefício muito utilizado. Para quem está com dívidas aí, no caso, para os credores, né, com dívidas a receber, isso é bom também? Isso é bom, porque na verdade você vai ter um controle maior. O judiciário vai estar analisando as contas, o Ministério Público vai estar investigando se realmente teve desvio de dinheiro ou não, e o credor vai ter a possibilidade de ver realmente a contabilidade da empresa e ver qual que é a proposta de pagamento dela.
Porque na maioria das vezes, se chegar numa situação de falência, com certeza esse credor não vai receber nada, porque na falência você tem os créditos trabalhistas antes desses credores, você tem os tributos, que na maioria das vezes é o principal credor, né, dentro dessa, que tem preferência também. Em relação à situação que a gente está, pode piorar isso aí? A gente viu aí um aumento de quase 41,6%. Eu acredito que com a economia hoje, que o Brasil está vivenciando essa crise econômica, e como muitas empresas, ainda mais na área de indústria, possuem muitos contratos em dólar, por conta dos equipamentos que são comprados e com essa alta do dólar, pode ser que realmente seja uma facilidade para tentar surgir nesse momento de crise a recuperação judicial. Acredito que por final do ano, para o ano que vem, com certeza essa estatística vai aumentar. Em relação aos prazos, né? A partir do momento em que o empresário pede aí essa recuperação judicial, da entrada, etc e tal, quanto tempo tem? Porque parece que tem todo um ciclo, né, para ser seguido. Esse processo ele visa buscar a celeridade. Então, quando é ajuizado a recuperação judicial e é deferido o seu processamento, a empresa ela precisa apresentar o plano até no máximo em 60 dias. E dentro dos próximos 150 dias, geralmente ocorre a assembleia para poder definir se esse plano vai ser aprovado ou não. Mas isso varia, esses 150 dias. Mas é que tenta fazer dentro desses 180 dias por conta da suspensão das ações. Todas as ações judiciais ficam suspensas pelo prazo de 180 dias. Então o empresário ele não vai sofrer penhora, não vai sofrer busca e apreensão, não vai ter nada que vai descapitalizar mais ainda nesse momento de crise. Então são 6 meses que vai estar aí esse processo. É mais ou menos 6 meses garantido ali. 6 meses está garantido, só que precisa aprovar o plano. E aí vai depender o prazo de acordo com cada plano. Que tem plano que promete fazer o pagamento em 5 anos, em 10 anos, em 15, em 20. Aí depende dos credores ouvir a proposta e decidir se vão aceitar essa condição de parcelamento ou não. E Flávio, essa questão na justiça vai mais ou menos isso aí mesmo, esses 6 meses, que a gente sabe que a justiça tem uma série de processos e que muitas vezes demora bastante. Não demora, só que o nosso judiciário hoje ele está fazendo um empenho muito grande com as ações de recuperação judicial, porque sabe que a fonte produtora de emprego hoje são as empresas. Então, eles costumam ter um pouco mais de celeridade. É lógico que cada caso tem suas particularidades, alguns atrasam mais, outros menos, mas geralmente busca seguir realmente, porque esses prazos são estipulados pela Lei 11.101. Então, acaba que eles ficam um pouco vinculados. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Flávio, muito obrigada pela participação aqui no TJ com a gente. Obrigado. Até mais. Boa tarde. Ok, eu conversei agora com o Flávio Monteiro, ele que faz parte da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás.